Seja muito bem-vindo ao Devocional 2024. Esse conteúdo que tem sido profundo para aqueles que querem se aprofundar nas Sagradas Escrituras e não na ideologia humana, nem em pensamentos formados por pessoas com o intuito de lhe enjaular, mas através da palavra de Deus que faz com que você tenha vida. Então venha comigo a partir de agora, estamos indo de Gênesis a Apocalipse nesta jornada, hoje Isaías capítulo 19, 20 e 21. E me chamou a atenção a dor, a disciplina e o sofrimento. As nádegas de fora e o que as profecias de Isaías nos ensinam. Então, venha comigo a partir deste momento para entender estes assuntos e o que isso reflete em nossas vidas. No capítulo 19, no versículo 19 ao versículo 25, lembre que o livro de Isaías é um livro de profecias com respeito às nações daquela época e extraímos também aprendizados para as nossas vidas nos dias de hoje. Diz assim, no capítulo 19, no versículo 19 ao 25. Naquele dia, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um Salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares. E farão votos ao Senhor, e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá às orações e os curará. Naquele dia, haverá estrada do Egito até a Síria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Síria. E os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios. Uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. O que aconteceu naquela ocasião é que a dor, a disciplina e o sofrimento que se instalaram, se manifestaram na ocasião sobre o Egito, que era a profecia aqui que estava sendo direcionada, os fez aproximarem mais de Deus. Eles se aproximaram de Deus porque naquela dor, na disciplina e no sofrimento, os deuses deles nada puderam fazer, porque somente o Senhor é Deus. Mas o que nos mantém em sua presença é o amor e o apego à sua santa palavra, e não o fato de nós termos simplesmente sido livres da dor, ou de uma disciplina que passamos, ou de um sofrimento que enfrentamos. Nos dias de hoje, as nações estão sendo convertidas ao Deus de Israel mediante o ministério da igreja na terra. Quando eu digo igreja, eu me refiro às pessoas que fazem parte de uma igreja cristocêntrica, uma igreja bíblica, que leva o Senhor Jesus através da sua vida, do seu comportamento. Você pode ler isso em Mateus capítulo 28, no versículo 18 ao 20, e Romanos capítulo 15,
do versículo 8 ao 12. Lá no capítulo 20, agora fala sobre a profecia do cativeiro dos egípcios e dos etíopes. E aí, no versículo 3 e 4 diz assim: Então disse o Senhor: Assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Aqui ele estava falando, naquele cenário, na forma como Isaías ele se apresentou completamente despido, que é o que o pecado faz. Ele traz vergonha e humilhação. Isaías estava mostrando isso àquele povo com aquela imagem que o pecado deles traria vergonha e humilhação a eles. Aquela cena, ela, nos dias de hoje, ela nos faz entender que cedo ou tarde uma vida de pecado produz vergonha e humilhação em nossas vidas. A palavra despido no hebraico significa com as nádegas descobertas, ou seja, uma vergonha e uma humilhação exposta. No versículo 5 e 6 deste mesmo capítulo diz assim: Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores desta região dirão naquele dia: Vede, foi isto que aconteceu àqueles em quem esperávamos e a quem fugimos por socorro, para livrar-nos do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Aqui, o profeta Isaías estava mostrando que iria acontecer com o Egito e com a Etiópia, que eram países e nações, exércitos, que o rei Ezequias estava pensando em buscar, de alguma forma, firmar aliança para prevalecer contra a Síria. Deus quer que confiemos totalmente nele. O profeta Isaías estava alertando Ezequias para não firmar aliança com o Egito e Etiópia, porque eles seriam envergonhados. Ou seja, como essa imagem expressada, as nádegas descobertas. Não tem como se aliar e confiar em Deus e naquilo que não é de Deus ao mesmo tempo. Porque ou você agradará um e decepcionará outro, ou vice-versa. Então, reflita onde, em quem, no que você tem colocado a sua confiança. E para terminar o capítulo 21, eu vou ler o primeiro versículo para você. Ele diz: sentença contra o deserto do mar, como os tufões vêm do sul, ele virá do deserto, da horrível terra. Essa profecia contra a Babilônia, ela nos ensina, se você ler todo o capítulo 21, que ainda mais quando nós estudamos os antecedentes históricos, nós conseguimos trazer e extrair lições. Nos ensina, por exemplo, o quanto Deus leva o pecado a sério. Por isso essas profecias contra estes lugares. O Deus Santo não pode deixar os pecados impunes por tempo ilimitado. Os pecadores precisam ou receber o perdão ou enfrentar um dia o juízo. Israel relutava em confiar em Deus. Se os campos não estivessem férteis, se a esposa não concebesse, eles procuravam ajuda nos deuses da fertilidade.
Se os exércitos vizinhos vestiam armaduras, eles faziam tratados com aliados pagãos em vez de confiarem em Deus. Você pode ler sobre isso em Levíticos capítulo 26, no versículo 7 ao 8, e em Isaías mesmo, lá no capítulo 31, versículo 1. Devemos aprender com isso. As profecias nos mostram a paciência e a misericórdia de Deus, tentando sempre trazer de volta Israel para si, como também trazer de volta cada um de nós à sua presença. Se o vídeo de hoje ajudou você, então por que não colocar no seu story, nas suas redes sociais, enviar nas suas listas de transmissão para que outras pessoas sejam impactadas com os ensinamentos profundos do Devocional 2024. Deixe também o seu comentário e o seu like. Amanhã estaremos de volta com o livro de Isaías. Você é especial para Deus.